Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Reflexão número 84, e quero falar mais um pouco relacionado à questão das nossas palavras. Essa semana eu estou falando só praticamente só sobre palavras, né? E hoje eu quero falar sobre a resposta de Deus. E eu estava pensando, todas as nossas respostas que vêm de Deus, Ele vai nos responder à altura das nossas palavras. Entendeu? Em outras palavras, tudo que Deus vai te responder, Ele vai responder à altura das suas palavras. Deus nos responde à altura das nossas palavras. Conforme nós expressamos na presença dEle, é a sua resposta. Então, tem muitos que não recebem a vitória e ou seja, Deus não responde muitas vezes algumas palavras nossas, orações, porque nós pedimos mal. Nós expressamos mal na presença dele, e aí Deus não responde de maneira nenhuma aquela oração, aquelas palavras que nós estamos expressando na presença dele. Então Deus vai nos responder à altura das nossas palavras. Nós vimos exemplo que Elias se expressou na presença de Deus, e Deus respondeu a Elias à altura das palavras dele. O que Elias pediu? Você pode ir lá para o livro de Reis, que está lá. Elias pediu a morte, se expressou na presença de Deus pedindo que Deus matasse ele. Mas aí o que Deus fez? Deus, ele viu que o problema de Elias era fome, era nutrição, ele estava desnutrido, acho que estava jejuando demais, que mandou foi um anjo trazer pão, né? E toma pão em Elias, come Elias, porque o teu problema é fome, tu está passando muita fome, tu está no deserto, tu está jejuando demais, está consagrando demais, então o teu problema é alimento. E mandou alimento em Elias. O problema de Elias não era espiritual, era questão física, era mal alimentação, não estava se alimentando direito. E aí Deus respondeu à altura das suas palavras. Quer dizer, conforme ele se expressou, Deus, ele sabe por trás das nossas palavras qual é a verdadeira intenção. Então, quando Elias se expressou na presença dele pedindo a morte, em outras palavras, ele queria dizer assim: ei, estou morrendo de fome, ei, estou passando por essa situação aí, aqui nós estamos no deserto, como é que fica? Aqui não tem pão, mas Deus mandou pão lá naquela situação, lá no deserto, lá pão fresquinho na hora. Então, tem situações nas nossas vidas que nós temos que saber se expressar na presença de Deus. Tem que saber se expressar, porque se você não se expressar de uma maneira correta, fica muito difícil para poder você receber a resposta de uma maneira conforme você deseja no seu coração. Então, as respostas de Deus, ela vem de conforme com as nossas palavras. Se expressamos bem no centro da vontade dele, com certeza aquilo nós vamos obter. Então, nem tudo que nós pedimos a Deus, nem tudo que nós expressamos através das nossas palavras a Deus, Ele vai responder conforme a altura das nossas palavras. Então, Ele vai responder tudo que nós falamos à altura das nossas palavras, mas no centro da vontade dEle. Então, nessa reflexão, eu quero te chamar a atenção que muitas vezes você está passando por lutas travadas porque você não está sabendo se expressar na presença do Pai. Comparamos Deus, a Bíblia fala que compara Deus uma semelhança com o Pai terreno.
O pai terreno, ele quer dar do melhor para seu filho. Mas quando o filho é muito abusado, quando o filho é muito rebelde, a situação fica difícil, porque o pai muitas vezes não quer ceder aquilo que o filho está querendo naquele momento. Tem que passar por uma disciplina. Da mesma forma é Deus. Nem tudo Deus vai nos responder conforme nós desejamos no coração. Por quê? Porque não é o centro da vontade dele. Mas se as nossas palavras estiverem de conformidade com a vontade dele, com certeza nós vamos receber a resposta. E como é que eu faço para me expressar bem? Vai para a palavra. Começa a ler o manual que ele deixou. Ali é um manual que ensina como nós vamos nos expressar legal na presença dele. O manual ali nos ensina tudo no manual, que é a palavra de Deus, como é que a gente vai se expressar através das nossas palavras mediante Deus para obter resposta. Então nós vemos exemplo de muitos na Bíblia que se expressaram mal e Deus não respondeu de maneira nenhuma. Nós vemos Moisés. Moisés também, ele se expressou mal uma certa vez, pedindo a presença dele, só sairei daqui através da sua presença, e ficou teimando e até pediu para que Deus riscasse o nome dele do livro da vida. Em outras palavras, é expressão mal dirigida na presença de Deus. Como é que você vai mandar tirar o seu nome do livro da vida? Por mais que você queira defender alguém, mas você não pode chegar a esse extremo de querer pedir para Deus riscar o seu nome do livro da vida. Se a gente pedir para que Deus risque o nosso nome do livro da vida, nós estamos pedindo para ir para o inferno, em outras palavras. Então, temos que ter sabedoria para se expressar na presença de Deus. Graças a Deus que Deus não respondeu a oração de Moisés conforme a altura das palavras dele naquele sentido ali. Não. Ele respondeu de outra maneira. Não, irei sim contigo. Vamos lá, vou mandar o anjo para ir contigo. Vou estar junto contigo aí, nessa jornada, para você não fazer besteira. Então nós vemos tanta coisa na Bíblia, tantos exemplos de coisas que Deus não respondeu conforme as nossas palavras. Então, tudo na vida, tudo na nossa caminhada cristã, depende de que maneira você está se expressando na presença de Deus. Todas as suas batalhas, todas as suas lutas que você não tem vencido, é porque você tem expressado as suas palavras mal perante o Deus que fez o céu e a terra. Se você se expressar as suas palavras corretas na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, com certeza Ele vai te responder. Muitas vezes a pessoa nem é crente, não tem nenhum compromisso com Deus, mas talvez ele, na hora da agonia, ele se expressa de uma maneira correta, é que Deus vai lá e responde lá, o pecador responde lá aquele indivíduo que está passando por aquela situação difícil. Imagine nós que somos lavados e remidos no sangue dele, que fomos resgatados de toda a maneira errada de viver e somos nascidos de novo. Como que nós não podemos se expressar de uma maneira correta? Tem muitos cristãos que se expressam de uma maneira correta perante Deus, porque acham que já é o bambambam. Tem pessoas que se expressam perante Deus como Deus já é o empregado dele. Já vi muita situação assim. Acha que já tem uma intimidade tão grande com Deus que pode se expressar assim de qualquer maneira na presença dele. Não. Deus é Deus e acabou. Ele é soberano. Ele é justiça. Ele é amor, mas é justiça também. Então, crente, aprenda a se expressar na presença dele, não tu vai ficar o resto da vida na prova. E Deus não tira da prova, não. Você vai ficar na prova até aprender a falar com o Pai. Quando você for uma pessoa educada, chegar perante Ele e ser educado e falar de uma maneira correta, Ele vai te responder. Vem uns exemplos ali. O cego de Jericó. O cego de Jericó se expressou gritando, mas a expressão dele era uma expressão verdadeira. Era uma expressão que estava no centro da vontade de Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Essa foi a expressão do cego Bartimeu na presença de Jesus. E Jesus respondeu por quê? Porque aquela expressão do cego Bartimeu estava no centro da vontade dele. Mas, pastor, ele estava gritando. Não importa, eu não estou falando em questão da expressão verbal, da força que você está expressando. Não, eu estou falando da maneira que vem dentro de você, do centro do seu coração. Você pode estar até gritando na presença de Deus, mas o seu grito são palavras, mas são palavras que estão no centro da vontade dele. Muitas vezes a pessoa fala bem mansinho, bem light, bem ético, mas as palavras não são de acordo com o que Deus quer. Então não é o tom de voz que vai mudar, é o que está saindo dentro de você, se verdadeiramente está no centro da vontade de Deus. Se tiver, Ele vai te responder, seja silêncio, seja gritando, seja de qualquer maneira, mas Ele vai te responder à altura das suas palavras. Então a resposta de Deus vem conforme a altura das nossas palavras, conforme as nossas palavras se expressam. Por isso que a Bíblia fala que nós somos justificados pelas palavras. Nós vamos ser condenados pelas nossas palavras, ou livre através das nossas palavras. Então, tudo que nós expressamos, aqui não pense que as nossas palavras falamos e acabou. Não. Tudo que nós falamos, a palavra ela vai tendo tipo assim, vai viajando no espaço. Alguns os estudos mais profundos falam que não é nem coisa assim, cientificamente falando. Alguns falam que as nossas palavras vão tendo um eco no mundo físico. Ela nunca vai acabar. Soltamos uma voz aqui, ela sai no mundo físico, vai subindo aí, mas ela tem um significado. Então existe na parede do universo, tudo que nós falamos, tudo que nós expressamos, tudo que nós fazemos aqui neste campo físico tem um efeito na parede do universo. A parede do universo que eu estou falando é um memorial que Deus tem. Tudo que falamos está sendo escrito no memorial, seja através de expressão de voz, seja através de expressão dos nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos e nem abrimos a boca para falar, mas são palavras que estão no teu pensamento e elas estão tudo lá na parede do universo, que é o memorial de Deus. Está lá em Malaquias. Existe um memorial de Deus. Então não pense que você está se expressando através das suas palavras e tudo é em vão. Não existe palavra em vão. Tudo elas são registradas. Para no dia que você partir dessa terra, você vai ter que prestar conta. Tudo que você fala nesta terra vai ser prestado conta ao Deus Todo-Poderoso. O seu olhar vai ser prestado conta, os seus pensamentos vão ser prestados conta perante o Deus. Em outras palavras, você entender, tudo que você imagina, tudo que você pensa está lá na parede do universo, vai ser lá fixado na parede do universo, que é o memorial de Deus. Tudo que você fala está sendo lá fixado na parede do universo, que é o memorial de Deus. Então não pense, todas as suas ações estão sendo fixadas na parede do universo, que é o memorial de Deus, que está lá no livro de Malaquias. Então, aprenda a se expressar perante o nosso Deus Todo-Poderoso. A resposta de Deus para você vai vir conforme as suas palavras. A altura que você fala com Deus é a altura que Deus vai te responder. Conforme você vai se expressar com suas palavras, ou pensamento ou ação perante Deus, é a resposta que Ele vai te dar. Então, isso é uma reflexão, né, para que você venha mudar a direção que você está andando, a maneira que você pensa, a maneira que você age. Não, você vai ficar na prova. Olha, eu tenho 22 anos de caminhada, eu já fui bruto, viu, menino? Já fui ignorante perante Deus, mas graças a Deus eu tenho aprendido e quero aprender mais. Então estou passando só uma luzinha, só um refrãozinho aqui para poder você sair dessa situação. Que de repente você está passando por essa situação aí, já tem muitos anos que você está nessa prova e você
nunca saiu da prova porque você não está sabendo se expressar bem perante Deus. Então nessa manhã, através dessa reflexão, você vai mudar a maneira de se expressar. E aí você vai receber a sua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fico por aqui, mais uma reflexão, número 84. Shalom, até a próxima reflexão.